Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje é dia 23 de agosto de 2018, 16 horas e 57 minutos. Eu inicio agora o programa Radar, onde eu trago aqui minha visão, opinião sobre o mercado, compartilho o conteúdo educacional que eu fui acumulando desde 2002, quando eu iniciei na renda variável. Hoje um pregão de queda aqui no Brasil. A gente vai dar uma passada, como diria o poeta, por vários ativos e benchmarks. Eu convido a todos a se inscreverem no canal, participarem da área de comentários, eu respondo tudo pessoalmente. E também falarem do canal para seus amigos, parentes, pessoas que gostam da renda variável. Se puderem deixar o like também é importante, porque isso ajuda a melhorar a nossa posição no ranking. Ok? Quem quiser assinar Informe Cenário, que eu distribuo de manhã, é só entrar no site toptraders no plural.com.br. Aí logo na home do site, na entrada, você coloca teu nome, e-mail, se inscreve. Nós automatizamos, modernizamos o processo. E aí você consegue receber já a partir do dia seguinte. Ok, eu vou atender a pedidos aqui, mudar um pouquinho, fazer o mercado doméstico, daí a gente vai lá para as criptomoedas e vamos passear aqui pelo mercado. O Ibovespa, pessoal, está na fase final aqui do pregão, né? Se a gente colocar aqui uma planilha que eu utilizo no meu dia a dia, as ações estão no leilão, né? 16,54 foi o último negócio, elas entram em leilão e aparece o preço teórico aqui, que é o preço de fechamento do pregão regular. Ok? O mercado continua estrangeiros comprando e os locais vendendo. Onde a gente consegue ver isso? Se a gente pegar aqui, ó, e aquele dia que eu falei que os locais aqui, os entendidos, gestores, pessoal de tesouraria, começava com C, terminava com ONs, é uma palavra menos agressiva do que vocês pensaram, tá? Depois do C não vem o U, vem o A. Né? Na verdade, eu quis dizer que eles são os cagões, que é a palavra bem esse pessoalzinho que trabalha aí, que são os entendidos, os intelectuais de corretoras, tesouraria, dos bancos, eles são os cagões mesmo, sempre foram. Inclusive, boa parte deles foram meus alunos, eu cobrava uma grana, inclusive, para dar treinamento para esses caras, que eles são extremamente arrogantes, inclusive, maltratam o pessoal que tá abaixo deles, os estagiários, o pessoal de limpeza. Então eu cobrava uma grana, eles pagavam e ia lá para dar aula para eles, né? Então eles são realmente uns cagões. Então enquanto eles vendem, os estrangeiros compram. Se a gente pegar aqui, por exemplo, pegar dia 17, vai pegar dia 10, vai, que foi uma sexta-feira. Os estrangeiros estavam comprados no mercado futuro, 117,557. Aí eles fecharam, né, 1, 2, 3, 4, 5 pregões dia 17 com 143,922. Agora eles estão com 169,207. Eu nunca vi, desde que eu tô na bolsa há 16 anos. Tudo bem que no começo não tinha esse dado pra gente acompanhar, né? O mercado futuro era aquela plataforma WTR, não tinha liquidez. Mas enfim, eu nunca vi os estrangeiros com 170 mil contratos na compra. Não lembro de uns tempos para cá que a gente tem essa informação. E o que ocorre? Se a gente pegar o mercado à vista, né, pegar aqui do dia 1º até o dia 21, não temos os dados de ontem, no caso, eles são comprados no mercado à vista também. Então, quer dizer, ou os estrangeiros são muito burros, muito bobos, eles são ingênuos, despreparados, eles são uns patetas, né? E aí eles estariam completamente errados, né? Ou tem alguma coisa para acontecer ali na frente. O tempo já é mais complicado. O gráfico, você tem um eixo de tempo, um eixo de preço. E aí a gente não, muitas vezes dá para ir através de alguns estudos para projetar o tempo, mas quando tem vencimento de índice numa semana, opções na outra, aí é complicado, pessoal. Muda tudo. Cálculo de volatilidade, para voltar à curva normal demora um pouco. Tanto que eu sempre faço as imersões fora dessas datas, porque aí você tem um mercado mais limpo para trabalhar, montar a carteira e tal. Então, se a gente fizer uma conta rápida ali, primeiro que o volume tá bem alto que eles estão operando, ó, 81,988, 760 menos... Não, peraí. É 81,988, 760
Menos 79, né, que é o saldo vendido, 546,185. Então, saldo no mercado à vista, 2.442.575. Isso até terça, ok? E terça, né, a gente consegue ver aqui. Né, então, compraram segunda muito forte, né? Eu mostrei ontem aqui, né? Nesse dia. E nesse dia eles compraram também, ó. No dia 21. Amanhã a gente vai saber o que eles fizeram hoje. Não, amanhã a gente vai saber o que eles fizeram ontem. Infelizmente tem esse delay. Então, a gente tem aqui o Ibovespa, né, que tá, os ativos estão saindo aqui, abrindo, alguns logo logo começam a finalizar o preço do leilão. O que a gente vê nesse gráfico aqui? O mercado, ele tem um sinal de fundo, sim, que é uma pinça, né? A retração de 50% de FIBO foi respeitada, assim como a banda de Bollinger inferior. E o mercado tinha rompido aqui os 75.900, né? E adentrou o território dessa LTA, que sinceramente eu nem sei se aplica. Eu vou tirar ela daqui para simplificar as coisas. O mercado hoje, ele foi na média, não é possível que estão tocando a minha campainha aqui. Mas estão. Aí vocês me desculpem porque eu não vou voltar para gravar do início aqui. Aqui do escritório. Então, o que o mercado fez? Na hora que o pessoal cansar, eles param de tocar. Celular e campainha comigo é só eu gravar. Geralmente eu desligo, mas hoje eu tinha avisado que eu não poderia atender, mas o pessoal está tocando aqui. Mas enfim, o que a gente projetava hoje no informe cenário? Que nós teríamos um teste da média móvel de 21. Eu até coloquei ela no cenário, pessoal, que ali na média de 21, a gente saberia se é voo de águia ou de galinha. Será que é voo de galinha? Pode ser, o mercado nunca é absoluto. E às vezes a gente tem uma opinião, a gente muda, como eu comentei no início da semana. Dependendo do fechamento da semana dos desdobramentos, é possível que a gente entre vendido? Até é uma hipótese, né? Então o mercado veio na média de 21, existiu uma resistência também na retração de 61,8% de FIBO, e o mercado sentiu e cedeu. O volume não é tão alto, ele deve fechar aqui entre a retração de 50% e os 75.900, então ele está indefinido. O que eu sempre oriento vocês a fazerem aqui? Pegar a semana. Qual foi o fechamento aqui do dia 17? 76,28. Como é que o mercado está agora? Está fechando daqui a pouco 75,613. Quer dizer, o mercado está com 400 pontos de queda na semana, ou seja, ele está lateral. Então ele não está subindo e também não está caindo. Está numa leve queda, né? Então nós temos um mercado indefinido, ok? Nesse momento. Então, por exemplo, aqui no caso do BOVA11, né? Se eu vier aqui no BOVA11, ele está fechando, eu vou deixar fechar. Vamos dar uma olhada nas bolsas internacionais aqui usando o broadcast. Aí depois eu volto ali porque já vai estar fechado. A gente vê até se o Ibovespa reagir um pouquinho ou não ali no fechamento e tal. Então aqui na China, 0,37 de alta, índice DAX Alemanha 0,16 de baixa, pregões laterais. Ali na China a gente sabe, né, pessoal, o que está acontecendo. Nós temos um bearish market, né? Touros vencidos pelos ursos. E o mercado querendo montar um fundo aqui, né? Fazendo um rompimento falso. Nesse momento da neckline, do ombro, cabeça, ombro aqui, da reta pescoço. E ele montou aqui esse sinal, subiu, se aproximou da média e talvez seja um recuo aqui para formar um pivô. É uma hipótese, né? Então o mercado está ensaiando a formação de um fundo. Como tem diálogo aí entre os americanos e chineses, é possível que se forme, ou possível que ele perca a mínima do ano e aí dê mais um mergulho. Mas aparentemente ele vai continuar o repique. Partindo aqui para o índice DAX, o DAX está num ponto de definição que é a mínima do dia 11/7, né? Então
praticamente pelo terceiro pregão seguido, ele passa esse ponto, né? Ele rompe no intraday, mas aí ele volta. Ele volta e não consegue passar a média móvel exponencial aqui de 21 períodos, né? Então, se ele conseguir romper a máxima da semana e passar a média, ele entra num território comprador, ok? Ele deixaria esse fundo para trás e aí pode realmente ter alguns dias aí de alta pela frente, ok? Então, essa aqui é a minha visão para o DAX e também para a Bolsa de Xangai, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu só vou um segundo aqui para eu voltar para eu desligar aqui porque tá complicado aqui. Só um segundo. Maravilha, agora a gente consegue seguir com tranquilidade aqui. Então é isso, Xangai e DAX visto. Eu vou... Aqui, ó, eu trouxe o gráfico do Ibovespa de novo. Não alterou muita coisa aqui, não. Ok? Então vamos ao estudo aqui do BOVA11, que a gente tinha comentado. Nós temos aqui o BOVA11 e ontem houve a formação de um engolfo, né? Existe um ponto importante aqui que é o 73,24, né? E o mercado, o BOVA11, ele já fechou aqui, né? Saiu do leilão. Na verdade ainda não, ó. Ele está em leilão ainda aqui, ó. Onde eu vejo aqui preço teórico é a formação do preço aqui de leilão, ok? Então, ele... Se a gente comparar com o candle de ontem, ele cedeu mais ou menos a metade. Ele deve fechar aqui nessa região que é importante, que é o 73,24, ok? E teria esse ponto como uma região importante, divisor de águas entre a compra e a venda. E se conseguir romper a média de entrar ao território da LTA, que eu vou apagar aqui, eu acho que ela é secundária no momento, né? Aí a gente pode ter a compra aí de volta à cena. A queda de hoje chama atenção que ela é com baixo volume, né? E talvez ele até suba alguma coisa aqui no leilão de fechamento. Aí a gente dá uma olhada aqui no Ibovespa e no BOVA11 daqui a pouquinho. Vamos ver o dólar como está. No caso do dólar, pessoal, é impressionante aqui a trajetória, né? O volume tem aumentado muito. Se a gente comparar os meses aqui, março, abril, maio, junho, julho, agosto, o aumento de volume é muito grande. Tem muita gente vendida e conforme o mercado sobe, ou em razão de margem, ou o camarada já está com prejuízo maior, eles acabam tendo que estopar querendo ou não, né? Muita gente está tendo prejuízo no dólar e alguns até que me escrevem perguntando algumas orientações, e o que eu falo é que os sinais eles são rapidamente anulados, então a maré realmente é para cima. O Banco Central... Aí algo que eu comentei com alguns alunos meus, até de outras turmas, aí respondendo no e-mail, né? Eles falaram, pô, professor, mas por que o Banco Central ele não tem entrado aí para fazer a venda e evitar essa alta? O que acontece, pessoal, é que os índices de inflação eles estão sob controle. Então, como o dólar nesse momento ele impactaria pouco na meta, né, porque a inflação está sob controle, quando o Banco Central ele entra vendendo, ele queima a caixa, né, sem dúvida nenhuma. Então, não é tão interessante nesse momento. Não digo que não vai entrar, mas não entrou ainda com volume de uma forma relevante por essa razão que eu expliquei anteriormente. Ok? Então, por enquanto é para cima e é alta com volume, candles firmes, não existe um sinal assim claro, uma oportunidade de venda. Eu quero vender dólar também, a nossa busca aqui vai ser por um ponto de venda. O ponto de compra era aqui, era no 3.702, né? Fundo duplo, gap aberto, um alvo intermediário, um alvo mais forte. Lembra que o pessoal perguntava de ombro, cabeça, ombro? Eu falava, não é ombro, cabeça, ombro, porque não tem como eu ter um ombro mais alto que a cabeça, né?
Então, no dólar, pelo menos, não tem esse sinal. Ok? O BOVA11 ainda não fechou, daqui a pouco a gente volta ali. Então é isso. O índice futuro... Eu vou dar uma olhada nas bolsas americanas, daí eu volto para o índice aqui. Então aqui no caso do Dow Jones, que é o primeiro benchmark que a gente vai ver hoje, inclusive vocês sempre gostam que eu observe aqui, né? Que eu faça esse resumão aqui. Então S&P caiu 0,17, Dow Jones 0,30, Nasdaq 0,13, petróleo de lado, né? Começar pelo S&P, o Dow Jones não estava carregando ali. Então o S&P está fechando agora. O que nós temos aqui nas bolsas americanas? O mercado buscou a máxima histórica, ele sentiu, deixou uma pequena estrela cadente, né? Existe essa região aqui que é suporte, naturalmente, topo anterior, 2863, né? O mercado violou e ele está vindo aqui na média de 5. Então, quer dizer, é um mercado altista, sob correção. Se ele voltar aqui no 2848 não muda nada, a inclinação ela é de alta. Essa LTA aqui também eu não vou manter, porque eu acho que não tem sentido no momento. Professor, é possível a gente formar um topo duplo? De repente o mercado entender aqui o 2863 como um rompimento falso, por exemplo? É possível sim. Então é nisso que a gente tem que ficar de olho, aí temos que ficar atentos, porque aí teria um amplo espaço para descer. Ok? No caso do Dow Jones, existe uma situação parecida também. O Dow Jones ele tinha rompido uma região importante, que era essa, o 25.690, e também o 25.800. Ele não sustentou acima de 25.800 e perdeu também o 25.690. Então são 2 pontos perdidos, o mercado pode entender como rompimento falso e começar a descer, mas a trajetória é altista, né? E existe distância para a média, então a correção passa a ser algo esperado e natural, mas tem que ficar de olho, não é uma situação, por exemplo, sei lá, a projeção de uma figura de alta, ou então é uma situação confortável para compra ou alguma coisa do gênero. Ok? Então é uma situação que tem que ser entendida aí acompanhada com bastante atenção. E aí nós temos aqui o índice Nasdaq, que é o mais forte de todos, está praticamente na máxima histórica, a máxima histórica é 3933, hoje ele chegou a tocar no intraday é 7933, ele chegou a bater 7925, foi por pouco na máxima. Temos uma shooting star aqui, uma estrela cadente que anda de topo, é possível ter um topo duplo sim, quer dizer, é uma tendência de alta muito firme, com um sinal de correção mais forte, então requer atenção, mas nada de repente que nesse momento mude a movimentação altista que a gente viu previamente, mas requer atenção. Não é uma situação, por exemplo, tranquila, ao início de uma figura altista que tem espaço para ser cumprida, como era aquele fundo duplo do dólar, por exemplo. Ok? Então, agora sim, acho que já fecharam aqui. Ó, o BOVA11 fechou, então eu vou voltar ali para a gente observar o gráfico. Então o BOVA11 fechou ali no 73,03 mesmo, respeitando, ficou levemente abaixo desses fundos aqui, então por enquanto não vejo nenhuma mudança. Ele tinha feito um pivô de baixa quando acionou aqui a perda de 73,24, aí a impressão que a gente tem é de um rompimento falso, então amanhã é o dia D, pessoal. O mercado deu sinais de baixa, e ontem teve a maior alta nos últimos 6 meses, anulou. Aí hoje corrige parcial, então ele deixa uma interrogação. Né? Fica uma balança equilibrada ali, meio a meio para ursos, meio a meio para touro. Você fala, pô, mas meio a meio é sempre a chance de subir ou cair. Negativo, tem padrões que a chance de cair ou de subir são muito maiores do que a contraparte. Então isso é teoria, tá? Você pega, por exemplo, o rompimento de uma figura grande com volume, com fundamentos e fluxo apontando para o mesmo lado. A chance é meio a meio? De forma nenhuma. Né? E aí a gente fala aqui do índice futuro a seguir. O índice futuro vai fechar em queda hoje, um ajuste negativo aí de um pouco mais de 1.000 pontos. Se aproximou da média também que estava no 78. Seria mais interessante que tivesse respeitado esse suporte 76.770,
e também a média de 5 não o fez, né? O candle de ontem ainda está preservado e também o suporte no 76,060. A mínima de hoje foi em 75,950. Então amanhã vai ser o dia D, fechamento de semana. Se a gente pegar, por exemplo, o pregão da sexta-feira passada, 76,495 está a poucos pontos abaixo, quer dizer, é uma semana lateral. E amanhã acredito que seja um pregão decisivo. Ontem eu tinha mostrado aqui essa LTB, a linha de tendência de baixa que guia os preços desde o dia 7 de agosto. O que o mercado fez? Eu tracei FIBO também, o mercado veio na retração de 38,2, né? E fez praticamente um pullback na LTB, então está num ponto delicado aqui. A queda foi com volume baixo, mas caiu. Então, o que gerou a queda? Rompimento falso, ó. O 77,700 foi rompido, não sustentou, trouxe o mercado até essa base aqui. Ok, então falamos das bolsas americanas. Xangai, DAX, mercado à vista, BOVA 11, mercado futuro e dólar. Então vamos falar agora de EWZ, criptomoedas e também do petróleo. Falamos do fluxo também, tanto à vista quanto futuro, né? Depois a gente volta aqui no mercado, no mini índice, para ver se ele reagiu, se caiu mais, enfim. Aí veremos aqui. Então vamos lá no... Primeiro aqui no Cryptocurrency. Hoje uma leve alta para as criptomoedas, então vamos lá ver os gráficos, ok? E algo, pessoal, que eu sempre falo pra galera, assim, às vezes o camarada que me escreve, que participa dos comentários, ou ele tá comprado ou ele tá vendido, dificilmente ele tá neutro ali, eu não sei quem tá aprendendo, né? Então o que eu falo? Eu falo, olha, se você, por exemplo, você está vendido, mas você está assustado, tá inseguro, não está à vontade no momento, o momento de você sair não é quando o mercado anda com você, quando ele sobe, que nem ontem, é quando o mercado mergulha, que aí você sai no lucro, tranquilo, mas eu quero falar, mas aí eu tenho, o meu receio de repente é do mercado continuar um movimento na direção que eu estava e eu ficar de fora. Só que aí, pessoal... É a mesma coisa, o camarada está comprado. Ele está comprado, mas ele acha que tem risco eleitoral, que tem a guerra comercial China e Estados Unidos. O momento de você sair não é quando cai, é um dia que nem ontem. Fecha na máxima, você vai lá e sai. Né? Então você tem que sair quando está a favor, mas quando está a favor, o investidor, a investidora, eles não querem sair da posição. Mas o raciocínio ele é oposto, né, na minha opinião. Então, por exemplo, aqui o Bitcoin, né, que a gente tinha um alvo em 6.800, atingiu. Então a nossa visão para o Bitcoin no momento ela é neutra. Por que ela é neutra? Você tem uma forte pernada de baixa e um movimento lateral. Teoricamente, isso daqui pode ser um mastro-bandeira de baixa. Pode ser também um ombro, cabeça-ombro, formando o segundo ombro? Pode. Só que está descontado? Está. Tem um sinal mais claro em gráfico, fundamentos, um evento binário no momento? Não. Então a gente teria que aguardar. Pode ter um sinal de compra, como pode ter um sinal de venda, mas a situação está no momento indefinida. Então... você estuda e espera um sinal mais claro, né? Aí você pega o Bitcoin Cash, eu sempre, assim como as bolsas americanas e como os bancos, que são técnicas que eu uso na minha filosofia, às vezes a gente olha em conjunto, né? Um setor, vê várias ações, uma muitas vezes desprende das outras, te dá um sinal. O Bitcoin Cash já mostrava que o mercado de criptos ele estava mais fraco, né? Veio na média, que era um alvo para uma operação curtinha, e não sustentou, não replicou essa barra, ela foi negada. Tudo bem que precisou de 6 candles para negar uma barra, mas negou. E você não vê, por exemplo, na base da barra entrar volume ou pessoas interessadas, né? Então deu a paulada, ficou de lado, a tendência é continuar caindo. Ou continuar de lado, ou em leve queda. Para reagir, teria que romper a máxima do movimento lateral. Aí eu tenho o Ethereum, aqui na tela, fraco também, veio perto da média, movimento lateral depois de uma pernada de queda. Só o rompimento dessa máxima poderia trazer a compra à tona, poderia até formar um topo duplo ou um pivô, dependendo das movimentações, mas por enquanto é um mercado fraco, então ele não chama atenção para uma posição comprada. Né? Agora no caso do Ripple, ele está resiliente, fez o martelo, subiu, segurou.
existe um movimento de compra esticado, então provavelmente isso daqui é um recuo para depois formar um pivô. Mas a perda da média, para quem estava comprado, já deu saída a um stop técnico de realização de lucros. Então, ele é o que tem uma inclinação mais altista, mas também não justifica uma compra nesse momento, porque ele teria que ser muito antagônico em relação às outras para fazer um movimento de compra. Então, nossa posição no momento ela é neutra. Né? E criptomoedas vão ser monitoradas na imersão, se tiver oportunidade a gente vai operar também e tal. Ok? Então, criptomoedas a gente viu falar do petróleo depois do EWZ. Então nós temos aqui o crude oil. Ontem teve uma forte alta, de acordo com o nosso método aqui, pessoal. Então você bate o olho no gráfico. O que aconteceu ontem? Né? Uma forte alta. Então nós tivemos um grande marobuzu aqui de compra. Aquilo que eu falo, quando a gente tem um marobuzu, principalmente quando ele segue o movimento anterior, e nós temos um grande marobuzu de baixa que nega essa barra, a compra vai arrepiar os comprados naquele momento. Quando você tem um marobuzu e tem um candle lateral como o de hoje, geralmente a alta tem continuidade. Agora, houve rompimento da média anteriormente, só que o petróleo não se manteve. Desta vez, no dia seguinte não desabou, respeitou a média. Então, assim, requer cautela, mas favorece a compra. Aí eu vejo o Brent, né? O Brent Crude Oil. Ele teve 4 pregões de alta, depois o marobuzu rompendo média. Eu tenho uma leve queda, respeitando uma região aqui, um ponto de força importante. Então é um movimento lateral de um descanso com provavelmente continuidade da alta. A partir de amanhã, não necessariamente, pode ser a partir de segunda, por exemplo, ou de terça. Tem espaço para corrigir um pouco. Mas a movimentação macro, ela é predominantemente altista. E aí tem o EWZ. ETF brasileiro negociado em Nova York. O sinal de ontem era muito forte. É um padrão penetrante longe da média, mas não funcionou. Ele foi negado, de fato. 31 é um suporte muito forte, pode ser atingido? Pode. Né? Está longe de média, um repique não seria nada, por exemplo, surpreendente, mas assim, o padrão Pierce Line Pattern, que geralmente ele é acionado e efetivado, ele foi negado. Né? Isso é bastante raro de acontecer. Ok, então agora eu vou passar para o... A gente vai acompanhando aqui o índice futuro. Tá na mesma aqui. Eu vou fazer... A gente tem Petro Vale Bancos, tem os pedidos do YouTube. E tem também os destaques do dia. Então eu vou fazer aqui... Destaques do dia não falta aqui, né? Tem... Vamos dar uma olhada aqui. Falar de CEMIG, que fechou na mínima. Né? E falar de CEMIG, falar de falar da B3, SA3, que eu comentei ontem para dar continuidade. Então, no caso da CEMIG, pessoal, que fica um tempão de lado, depois ela dispara, né? Inclusive foi um belo trade para quem fez, aí como ela veio numa região de resistência, ela não sustentou e caiu. O caso da CEMIG é um caso interessante aqui, por quê? A CEMIG tem um ombro cabeça a ombro, meio maluquetes aqui, inclinado, e ela acionou no intraday ontem e voltou deixando um baita de um martelo com volume. Só que hoje ela nega esse padrão. Então nós temos a venda aqui no ativo. Só que enquanto o mercado estiver acima da mínima de ontem, do 7,41, dificilmente ela vai desabar, por exemplo. Mas tem espaço para cair se perder esse ponto. Ok? Que seria 7,41. Inclusive um amplo espaço.
A região aqui entre 7,60 e 7,70, se ela for vencida, por exemplo, amanhã, ela chama de novo a compra e o mercado pode entender que essa figura foi negada. Então este é o ponto importante 7,41 e também a região entre 7,60 e 7,70, porque é um padrão de ombro, cabeça, ombro inclinado. Aí nós temos a B3SA3. Que nós até colocamos como destaque ontem. O que eu gostaria de explicar aqui? O que eu falei para vocês? Eu falei, olha, a B3SA3, ela tem uma figura de queda, parecida com CEMIG, só que ela é mais bem delimitada que delineada. Então essa figura de queda, ela indica uma baixa, inclusive, mais frenética, aguda aqui para o ativo. Aí o que eu comentava? O ponto é o 20,40. Né? Então ontem ela tinha fechado a 22,40, a 22,43. Ela negou a figura? Talvez. Ela tinha feito um engolfo e tinha fechado 3 centavos acima. O que ela fez hoje? A máxima do dia 22,49. Só que entrou venda rasgando aqui e derrubou o papel, porque era um ponto de resistência. Inclusive tem a média de 5 aqui. Então ela teria que ter hoje confirmado que era uma figura falsa fechando acima de 22,43. Então é aquela história da confirmação que eu comento. Então o trader ele tem que ter frieza nesses momentos para dar o tiro certo. Porque a movimentação prévia era uma movimentação de baixa. E o oco, ele é sempre, ou quase sempre, acompanhado por um pivô também. Ó. Eu tenho um topo, um fundo e o topo. Então abaixo de 22,43, além de ser neckline, eu tinha também um pivô de baixa acionado. Então, essa história do dia D ela é importante porque algumas situações você precisa de confirmação. Ok? Então, antes de falar de Petro Vale Bancos, eu vou falar aqui dos pedidos do YouTube. Hoje, como eu comentei ontem, a gente vai falar de Embraer, BRDT3, Ultrapar, BR Malls e BTOW, tá? Então, Embraer aí na tela. Pessoal, a Embraer é uma ação que a gente tem estudado aqui até com uma certa frequência, né? Quando a ação ela fica popular por algum fato público, como foi o caso de Embraer, né? Então as pessoas físicas são atraídas para o ativo. Me chama a atenção que mesmo com a alta do dólar, a Embraer não sobe como é comum, como é de praxe, né? Então isso mostra alguma fraqueza. Aí você fala, professor, eu tenho a ideia de carregar a Embraer para o médio prazo, eu acredito nos fundamentos da ação, eu preciso de um ponto. Esse ponto no gráfico, pessoal, é essa região que ela está, ó, 22,16, 20,16. Também aqui, ó, 19,90, R$20,30. Fechou a 19,53. Então, por exemplo, como é que eu operaria? Eu operaria na venda de ativo? Eu não operaria. Na compra, nós temos a máxima da semana 20,09. A gente tem aqui o 20,16 e tem o 20,30. Eu colocaria uma ordem start acima do 20,30, porque eu acho que se ela romper no intraday, ela vai embora. O volume não chama atenção, mas nada impede que esse volume seja acrescido se o mercado identificar oportunidade. A queda foi com volume, isso daqui é um típico gap de fuga, então a memória para o ativo ainda é vendedora. Aí vamos falar aqui de BR DT3, que é a distribuidora, né, da Petrobras. A BR, a gente teve um caso aqui de ombro, cabeça a ombro. Eu vou circular aqui para a gente poder ver. Aqui eu tenho um ombro. Nós alertamos aqui, inclusive, que muita gente pedia o papel. Ok?
e ela acionou uma neckline inclinada. E tá indo, pessoal. A ação, eu se eu tivesse vendido no 17,50 aqui perto, eu sairia da operação. Só que ela não tem, por exemplo, um sinal de compra, assim. Eu encerraria a venda, mas comprar, sinceramente, eu não vejo, por exemplo, um sinal mais claro, ou entendo o movimento como oportunidade. A não ser que você compre no escuro, não se importa da ação, de repente, cair no curto prazo, mas não tem um sinal, alguma coisa mais concreta, como existe em alguns papéis. Vai falar da Ultrapar aqui. O GPA3. Existem algumas ações aí, como é o caso de BR Foods ou Ultrapar, que são ações premium. Só que assim, pessoal, o fluxo, principalmente os locais estão vendendo. É venda, venda, venda. Eu penso assim, Jair Bolsonaro seria um presidente, por exemplo, péssimo para a economia? Não. Acredito que não. A Marina seria? Também não. O Ciro Gomes seria? Provavelmente sim, apesar de eu gostar de algumas ideias dele. E o PT, talvez. O Haddad talvez seja uma pessoa mais próxima do mercado. O meu voto é no João Amoedo. Acho que o João Amoedo é o melhor, é o mais preparado. Eu acho que tem outros bons candidatos, por exemplo, como o Álvaro Dias. Eu vejo, por exemplo, com bons olhos a candidatura do Henrique Meirelles e do Geraldo Alckmin também, mas o meu candidato é o João Amoedo. Até teve essa conversa ontem ali no canal, o pessoal falando que era de esquerda. Não sou não, acho que a barba confunde. Mas assim, independente de qualquer coisa, em 2014 nós não tínhamos opções, dessa vez nós temos. Então o mercado está traçando um cenário caótico, um cenário dramático, assim que não existe, simplesmente. Né? E os estrangeiros estão comprando. Ou os estrangeiros são muito inocentes, né? São ingênuos, né? Ou o pessoal local está certo. E o Ultrapar, na minha opinião, é uma ação premium, mas que não tem fluxo suficiente para muitas ações. Esse fluxo tem vindo aos poucos e ela está ali parada, talvez montando aqui uma acumulação de preços. Né? Eu acho que os preços não refletem os seus fundamentos. Aí BR Malls e BTLW para a gente fazer os ativos fixos e terminar. Então nós temos aqui BRML3, que é a BR Malls, né? Esse ativo já entrou em... Puta, eu vou dizer aqui, eu não consigo transitar com o gráfico. Eu vou ter que fechar aqui, pessoal. Eu vou fechar aqui e aí eu falo um pouco para vocês da imersão. Se eu não consigo mexer o gráfico para cima, para os lados, fazer nada aqui, eu não consigo... Aí dá a impressão que eu estou fazendo estudo aqui de forma incompleta ou sem comprometimento. Então eu vou abrir e fechar de novo aqui e a gente faz. No caso aqui da imersão, pessoal, nós estamos nos últimos dias, acho que a minha equipe passou um vídeo para o pessoal aí hoje, falando um pouco de algumas técnicas, algumas ideias. Isso daí fica com eles ali, eu não acompanho 100%. São pessoas excelentes e capacitadas. E me parece que a gente está nas últimas vagas aí, acho que o carrinho fecha oficialmente na segunda-feira, dia 27, ou quando as vagas se esgotarem, tá? Então vocês devem receber o vídeo. Eu vou deixar o link para quem tem interesse. Temos vagas ainda, ok? E eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aproveita aí enquanto o Cartesian ele volta. Então tem BR Malls e BTLW, depois os ativos fixos para a gente estudar, né? Então vamos lá. Esperar ali o Cartesian carregar. Aí, ó, depois, o que a gente vai oferecer, pessoal, é uma condição de 12 de 190 a 1.900 à vista. Você ganha 30 dias do Cartesian, o Top Trade 360, que tem análise técnica, fala de mini contratos de índice, dólar e formação de carteira. 2 semanas no grupo, tem aqui um desconto de R$600. E o Cartesian não está abrindo aqui, eu vou fazer no... Eu vou fazer aqui no TradingView, ok? Eu vou ter que fechar aqui, porque senão eu não vou conseguir nem usar o TradingView, que ele sobrepõe aqui, e aí eu não consigo mostrar a tela de forma... como eu gostaria aqui. Então vamos lá. O pior é que eu não consigo nem fechar e ele também não...
Deixa eu ver aqui. Maravilha, não, ele não fechou. Eu vou ter que ir no Ctrl Alt Del aqui. Aí a gente resolve e tal, a vida é bela. Ainda bem que a gente tem a alternativa, né? Eu acabei fechando... Só um segundo, pessoal. Eu vou tentar aqui fechá-lo, né? Acho que com tranquilidade a gente consegue resolver. Legal. Então, BTOW e BRMOS, então BRML3. Nós temos, no caso da BRMOS aqui, um grande pivô de baixa. Veio numa região de fundo importante, perto de 9. Ontem deu um sinal, né, de um piercing line pattern, o padrão penetrante, e hoje negou o sinal. Você viu que a barra de hoje encobriu a de ontem. Mas, como é um suporte importante que gerou uma forte alta a partir de 21 de junho, né, saiu de 9, foi a quase R$11. Se entendermos também isso aqui como uma simetria foi cumprida, fica a expectativa. Mas se perder os 9, realmente, muita gente que está comprada deve estopar, principalmente o pessoal mais recente. Ok, no caso da BTOW, é um ativo que a gente acompanha aqui comumente. É muito comum, pessoal, nesses dias de frenesi, de o mercado tá eufórico, essas ações ligadas ao governo, Eletrobras, Petro, Banco do Brasil, subirem muito forte. E quando tem queda, elas caem de maneira relevante também. No caso de BTOW não é diferente, é uma ação de varejo, então depende muito de fluxo. No caso dela, nós temos um padrão penetrante, o Piercing Line Pattern, só que o candle de hoje ele não nega totalmente, mas ele coloca em xeque. Então, para quem está comprado aí, se houver uma perda, principalmente em fechamento do 25,65, ela viria talvez rapidamente nos R$25, talvez no mesmo dia, e posteriormente ela tem 24 e depois 22,50 como suporte. A inclinação é altista. Eu, se tivesse comprado, colocaria o stop aqui, ó, 26,10, porque o mercado pode ter entendido um rompimento falso dessa região, porque ontem bateu 25,65, e se for perdido aqui, acho que já desanima, seria um balde de água fria, porque ela tem uma figura aqui que parece um ombro, ombro, cabeça, ombro, ombro, aí poderia trazer a ação até a 22,50. Então amanhã, sendo sexta, é um dia realmente de suma importância para inúmeras ações que a gente viu aí, para os benchmarks e tal. Ok? Então vamos falar aqui dos ativos fixos a seguir, para a gente poder encerrar o programa. Então nós temos aí Petro 4, aí na tela. A Petro 4 sentiu hoje aquela história que eu falei, quando os cagões começam a vender desesperados aí, Eletrobras, Banco do Brasil, são ações que caem mesmo, né? A região aqui é uma região interessante para suporte, né? 17,65, toda essa região aqui, ó, 17,60. Eu acho que esse é o ponto, ó, se a região de 17,26 for perdida, teria um amplo espaço para cair. Eu estou de olho em Petrobras pela importância que ela tem, principalmente no aspecto psicológico. A gente está num ponto entre a cruz e a espada. Pode disparar como pode despencar. Não é, por exemplo, um ponto intermediário. Então, eu estou de olho no ativo porque eu acho que ela tem, apesar do peso financeiro ser muito fraco hoje em dia, na verdade não muito fraco, mas muito menos do que foi no passado, os bancos são credores, ela tem, é como se fosse um termômetro de como as coisas estão pela ligação que tem com o governo. Pessoal, Vale é Vale, né? Hoje o minério caiu de novo e ela sobe. Professor, mas o dólar também impacta na Vale e o dólar está subindo. Concordo contigo. E eu acho assim, quem está comprado em Vale tem um ponto de stop óbvio, ó, que é aqui o 52,91.
Se ela perder em fechamento, se realiza lucro. No intraday testou, mas resistiu. E a tendência dela é de alta. Vale uma vez acima aqui de 53,65, que era a nossa ideia, né, que ela testaria. Hoje ela veio a 53,52. Ela tem alvo fácil aqui no 55, ainda mais atraída por um gap que funciona como imã. Aí nós temos aqui a BBAS3, que é Banco do Brasil. É uma das ações aí do kit estatal, né? Professor, mas hoje não teve pesquisa, não teve nada, lá fora o cenário está tranquilo e aqui caiu. Pessoal, eleições, o mercado fica realmente volátil, né? Então, às vezes uma interpretação, hoje o mercado abriu subindo, não saiu nada durante o dia que justificasse, mas está caindo. O próprio dólar mostra alguma versão, então é mercado, né? A barra de ontem foi preservada, né? Nós temos um ponto importante de suporte aqui no 28,45 e na mínima de ontem 28,73. Somente uma perda desses dois pontos poderia trazer talvez a ação a 26. É uma hipótese. Então amanhã, como eu digo, será um dia D. Aí temos YouTube 4, que nós temos algo diferente aqui. YouTube estava preservando aqui uma região importante perto de 41,70 e hoje desabou. Foi na média e negou a barra de ontem. Eu continuo com o mesmo discurso, amanhã é o dia D. Seria muito interessante para quem tem expectativa compradora que ela fechasse acima do 41,71 para mostrar, para de repente deixar a possibilidade disso aqui ter sido um rompimento falso. A barra de hoje é de massa, é um marobuzu grande. Se ela for frustrada, o mercado pode subir forte amanhã, mas se o mercado continuar abaixo de 41,71, eu vejo aqui que ela entra num território onde tem mais urso do que touro. E por fim, Bradesco, BBDC4. Bradesco, se você pegar, por exemplo, a semana, como eu sempre falo, tinha fechado a 28,62, está 28,07, ela está em baixa na semana, né? Eu acho que o ponto é a mínima dessa semana agora, 27,55. A perda desse ponto ainda teria um suporte aqui a 27,28, mas a colocaria num território vendedor também, especialmente porque nós temos aqui embaixo um gap aberto. Ok? Então, o resumo da ópera, pessoal, eu acho que amanhã é o dia D, porque nós temos algumas ações com as suas configurações altistas de ontem negadas, algumas ainda preservadas. Nós temos fluxo positivo no mercado à vista e futuro, só que o fluxo cambial da semana passada foi negativo e o dólar está em alta. É um cenário embaralhado, nesse momento ele é complexo, tem um nível de dificuldade maior. E amanhã nós teremos um sinal mais claro, que é fechamento de semana, e vai ser mais ou menos a prova dos 9 entre o candle que a gente teve ontem e o candle de hoje, que são antagônicos, ok? Estaremos juntos aí firmes e fortes. Se puderem deixar o like, eu agradeço. Compartilhar o vídeo e participar da área de comentários. Então seguimos juntos. Saúde e paz a todos e que amanhã tenhamos clareza aí para o pregão e sabedoria para as nossas posições. Um forte abraço a todos, bons estudos, valeu!